Olá, meus amados, estamos aqui de volta com mais um conteúdo que é o nosso segundo vídeo sobre a escatologia bíblica. No vídeo passado, nós falamos sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. Nesta videoaula, estaremos falando sobre a vinda de Jesus Cristo e os povos, segundo descreve as Escrituras, os povos bíblicos, por assim dizer. Meus amados, minhas amadas, nós sabemos que os povos da terra estão divididos, classificados, por assim dizer, em milhares e milhares de grupos étnicos, de etnias, de raças, tribos, nações, como seja brasileiro, americano, chileno, paraguai, italiano, francês e assim vai. Os homens se dividem desta forma, e sendo assim, nós temos na Terra várias classificações de pessoas e culturas de todo jeito. Porém, a Bíblia, ela divide a raça humana em apenas 3 tipos de povos na Terra. Deus olha a Terra, os seres humanos, e vê 3 grupos específicos e únicos de pessoas. É importante isto para que você entenda o desfecho do estudo que estaremos trazendo a você, de maneira tal que você possa sair bem inteirado de tudo sobre a raça humana e as profecias bíblicas. Deus, meus amados, ele divide os povos em apenas 3 grupos apenas. Isto é, os judeus, que são os povos que habitam a Palestina, povo de Israel, os gentios, que são todas as pessoas que não são judeus, do mundo inteiro, e a igreja de Deus. Não é uma igreja qualquer, a igreja de Deus, os cristãos, os professantes do cristianismo, não de uma placa ou outra placa, mas do cristianismo. E quem são eles? São todos que professam a sua fé em Jesus Cristo. Então entendemos que Deus divide a raça humana diferente daquilo que nós aprendemos na escola no decorrer do nosso desenvolvimento até aqui. Deus divide a terra, os povos, em 3. A igreja, os judeus e os gentios. Os gentios, que são compostos de todos os habitantes da terra que não são judeus e que não faz parte da igreja. Entendido? Pois bem, a vinda de Cristo se relaciona com esses 3 tipos de povos. A vinda de Jesus Cristo relacionado com a igreja, com Israel e com os demais povos. Jesus não vai vir 3 vezes, mas a sua vinda está envolvida, conectada com esses 3 tipos de povos. Primeiro,
A vinda de Jesus Cristo para a igreja. Jesus Cristo virá para a igreja como o seu noivo, o seu Salvador, o seu Senhor, o Deus que os purificou com o precioso sangue na cruz, um povo, e o separou como um povo seu especial e de boas obras. Então Jesus virá como seu noivo. Jesus virá para a igreja para transformar os vivos e ressuscitar os que estiverem mortos nesta ocasião, quando ambos ressurgirão e voltarão para as mansões celestiais. Glória a Deus. Esse grande acontecimento é chamado nas Escrituras de arrebatamento, quando ele virá para arrebatar a sua igreja. Todos os santos de todos os tempos se reunirão com o Senhor e partirão para o céu. Então a vinda de Jesus em conexão com a igreja é para esta finalidade. Entendido? Jesus diz, aliás, João diz em sua palavra de Jesus Cristo, João 14:3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa é para a igreja de Jesus Cristo, e a vinda dele se relaciona com seu povo desta maneira. Pois bem, a vinda de Jesus Cristo com relação ao povo de Israel. Para Israel, Jesus virá como seu Messias, o rei que Israel não aceita hoje, mas que um dia irá reconhecer em meio à dor, ao sofrimento da grande tribulação. Eles vão reconhecer o seu Messias e Jesus virá na sua segunda vinda em glória, visivelmente para Israel. A vinda de Jesus está relacionada com o povo de Israel, sendo ele o seu Messias. E quando que será? Depois que Israel passar pela provação da grande tribulação, que servirá para expurgar os pecados de Israel, e Israel sofrerá a grande tribulação justamente para ser expurgado, para reconhecer que o seu Messias verdadeiro não é qualquer tipo de homem na nação de Israel, mas aquele ungido de Jeová, chamado Jesus da Galileia, que morreu na cruz do Calvário. Sendo assim, esse período de expurgação, de sofrimento, de provação, esse período de purificação de Israel é compreendido nas Escrituras por 7 anos, chamados os 7 grandes dias de Deus, ou um período de grande tribulação. Durante esses 7 anos de tribulação, em todo o mundo, será o momento em que Israel vai clamar pelo seu Messias, e quem vai surgir nas nuvens? Jesus, acompanhado da sua igreja. E vai ser um grande momento de glória e júbilo que todas as nações se admirarão. Pois bem, em Mateus 26:64, a palavra de Deus diz assim: pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. A palavra de Deus ainda diz: disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém,
que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Romanos 11:26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Isto é, Jesus Cristo atenderá o clamor de Israel e ele descerá, portanto, com a igreja para libertar Israel da fúria do anticristo, de Satanás e do falso profeta e implantar o milênio na terra. Pois bem, a vinda de Jesus Cristo com relação aos demais povos, aos gentios, aos que não são cristãos e nem são judeus, que não pertencem à raça judaica. Qual a relação de Jesus, então, com esses povos em geral? Pois bem, meus amados, como Jesus virá? Para os povos da terra, Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom? Como juiz para julgá-lo, até que, enfim, os homens terão freio, seus erros, suas maldades, suas malignidades serão corrigidas e Cristo regerá com vara de ferro, isto é, com justiça e paz. E por fim a terra terá paz e esse governo, essa regência, a Bíblia chama de milênio, que veremos mais tarde na aula sobre o milênio de Jesus Cristo. Então, após o julgamento, Jesus reinará sobre eles com vara de ferro, isto é, reinará com justiça. Nós podemos ver isso nos Salmos, no Salmo 2, por exemplo, né? Jesus virá como o Deus forte de Isaías 9:6, será a sua plena manifestação como Deus forte profetizado pelo profeta Isaías. É importante observar que a vinda de Jesus se relaciona com esses três povos que Deus mesmo divide a raça humana, tá bom? E em 1 Coríntios 10, versículo 32, nós vimos aí essa divisão maravilhosa, inteligente, por obra do Espírito Santo, que Paulo escreveu da seguinte maneira: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, isto é, os gentios de modo geral, e nem à igreja de Deus. Não uma igreja qualquer, mas a igreja de Deus, a igreja invisível, a igreja militante, a igreja como agência do reino, a igreja do arrebatamento, o povo redimido, o povo comprado, o povo lavado, o povo santificado, o povo salvo, cujo nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Deus lhe abençoe, espero que vocês tenham compreendido a forma em que Deus divide a raça humana, diferente daquilo que a gente vê na política, no governo, nos departamentos sociais, nas relações humanas em geral. Deus divide a raça humana em três povos: gentios, judeus e a igreja de Deus. Para a igreja ele vem como seu Senhor, para Israel ele virá como Messias, para as nações ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Na próxima videoaula estaremos falando sobre a certeza da vinda de Jesus. Porque cremos e porque pregamos essa doutrina. Porque ela nos dá, a Bíblia nos dá certeza. Mas falaremos na próxima aula, querendo Deus. Um forte abraço em nome de Jesus.